Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Na nossa última aula nós vimos então a literatura africana, então quanto é importante para eles essa questão de constituição quanto nação e tudo mais. Agora então nós vamos falar da literatura afro-brasileira. Então vamos entender o que é essa literatura afro-brasileira. Então, gente, a definição é o nome que se dá ao corpus de uma produção literária, marcada por uma subjetividade construída, experimentada, vivenciada a partir da condição de homens negros e de mulheres negras na sociedade brasileira. Isso foi dito, foi definido pela Conceição Evaristo, então. Ou seja, gente, nós temos uma literatura, então, construída a partir da vivência, daquilo que foi experimentado e construído por homens negros e por mulheres negras na nossa sociedade brasileira. Então, essa afro-brasileira são os negros aqui no Brasil. Já que eu falei da Conceição Evaristo, vamos falar então um pouquinho mais sobre ela. Uma das principais expoentes da literatura afro-brasileira. A Conceição é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Publicou seu primeiro poema em 1990, em Cadernos Negros, importante projeto de divulgação literária de São Paulo. Conceição é, além de escritora, pesquisadora, educadora e doutora em literatura comparada pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente é conhecida como autora de renome internacional. Então, gente, nós consideramos, a Conceição Evaristo a principal, expoente da literatura afro-brasileira atualmente. Ela é mineira, gente, mas ela começou a sua publicação muito cedo. Em 1990, então, ela publica seu primeiro livro de poemas, chamado, então, Cadernos Negros. E também, gente, vale lembrar que além de grande escritora, ela é pesquisadora, educadora e doutora, então, especificamente em literatura pela PUC do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe, quão importante ela é. E também, gente, ela é considerada uma autora de renome internacional. Então, a literatura da Conceição Evaristo não fica restrita ao nosso país. E também, gente, a obra dela é marcada por reflexões profundas sobre desigualdade social, desigualdade de raça e desigualdade de gênero, além de trazer à tona a voz feminina coletiva e recuperar a memória ancestral da população afro-brasileira. Então a gente percebe o quanto a Conceição Evaristo ela traz essa reflexão, que é uma característica da literatura afro-brasileira, justamente porque ela vai falar sobre desigualdade social, desigualdade de raça e desigualdade de gênero, que são três coisas que são bem presentes na nossa sociedade. E também, gente, ela vai trazer essa questão de recuperação da memória da população afro-brasileira. Bom, vamos ver então um poema da Conceição Evaristo. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, rasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, gente, aqui nós temos, o poema chamado Vozes Mulheres, que é do Cadernos Negros, primeiro livro publicado pela Conceição Evaristo, e a gente percebe que ela faz um traçado histórico justamente retomando essa memória ancestral, ou seja, sua avó escrava trazida num navio negreiro,
Sua mãe, que trabalhava, né, como empregada e morava na favela. Ela que conseguiu então trazer isso, essa realidade, através dos seus poemas. E o que é importante? Isso não vai se calando. Tanto que a filha dela, da Conceição Evaristo, vai justamente trazer o quê? Todas as vozes da sua bisavó, da sua avó e da sua mãe reunidas, justamente porque ela vai ter liberdade. Algo que as outras não tiveram, mas que provavelmente ela vai ter. Então a gente tem a união da parte do negro e da mulher também. E, gente, o seu lugar de fala, né, da Conceição Evaristo, é, consequentemente, sua produção literária. É marcado ainda por uma importante reversão. Passa da condição de subalternidade econômica e social para assumir a voz de escritora e educadora na sociedade. Esse rompimento com o espaço de subalternidade histórica apresenta um olhar crítico, nítido em sua produção. Além disso, sua literatura é produzida a partir do conceito de escravicência, que, segundo a autora, é escrita de um corpo, de uma condição, de uma experiência negra no Brasil. Então, a Conceição Evaristo, ela vai trazer muito essa condição de mulher negra numa sociedade desigual. Mas também, gente, muitas vezes ela vai assumir esse papel de escritora, de educadora nessa sociedade com tantos preconceitos. Outra autora, gente, dessa literatura afro-brasileira é, então, Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 e se mudou para a capital paulista em 1947. Estudou muito pouco, apenas os 2 primeiros anos da educação primária. Ainda assim, escreveu em mais de 20 cadernos seus testemunhos sobre o cotidiano da comunidade em que vivia. Então, gente, Carolina Maria de Jesus, mulher negra, marginalizada, que vai escrever justamente sobre essa realidade que ela vivia, de mulher negra numa sociedade tão preconceituosa. Não teve acesso, né? Só teve 2 anos de acesso à educação formal. Então, ela foi pouco alfabetizada. Então, ela vai escrever cadernos sobre toda a sua vivência. E, gente, um deles, aquele que retratava seus dias na favela do Canindé, tornou-se a obra Quarto de Despejo, publicada em 1960. Carolina já havia tentado publicar seus escritos, que vão desde poemas a diários e letras de música, mas sem sucesso. A publicação, que contou com o auxílio do jornalista Audálio Dantas, vendeu mais de 100 mil exemplares, passou por 3 edições, teve tradução para 14 idiomas e vendeu em mais de 40 países. Mesmo diante de tão grande sucesso e tendo conquistado sua tão sonhada casa de alvenaria, Carolina faleceu ainda pobre em 1977. Então, gente, desses cadernos, né, um específico se tornou um livro chamado Quarto de Despejo, qual vai trazer a realidade vivida, então, pela Carolina de Jesus na favela do Canindé. Lembrando também, gente, que ela já tinha tentado várias e várias vezes publicar os seus escritos, que ela tinha letra de música, tinha poemas, tinha esses diários, mas nunca conseguia. Só que assim, gente, o que é triste? Ela conseguiu, né, ter a sua tão sonhada casa de alvenaria, porém, gente, ela faleceu ainda pobre. Vamos ler um trecho, então, né, do Quarto de Despejo. 20 de julho de 1958. Eu sempre achei o analfabeto insociável. E eles não me apreciam porque eu não dizer o clássico e eles não compreendem a dizer. A linguagem da Carolina, só ela é quem entende e passa a odiar-me. Esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parece que vim ao mundo predestinada a catar. Só não cato felicidade. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que, mesmo com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visitas com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo,
almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Quando eu vou na cidade, tenho a impressão de que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram a cidade mais afamada da América do Sul, está enferma. Como as suas úlceras, as favelas. Então a gente pode ver, gente, que obviamente, né, o pouco estudo da Carolina de Jesus reflete, então, na sua obra. Então a gente vê que algumas palavras ela acentua de maneira equivocada, e também nós temos problemas de ortografia, mas, gente, é uma característica da escritora. Então, por isso que não é alterado, porque é justamente isso que caracteriza a Carolina de Jesus. E, gente, né, devido ao estudo precário que teve, é nítido o pouco domínio que a autora tem da norma gramatical. Esse aspecto, no entanto, não torna menores os textos de Carolina. Sua escrita é direta, assertiva e extremamente poética. Há uma mescla de termos rebuscados e coloquiais, metáforas bem construídas, crítica social e política. A condição de mulher, mãe, negra e favelada também é problematizada por ela em diversas situações. Então, gente, esses equívocos, né, gramaticais dela não tornam sua obra menor, muito pelo contrário. Até porque a gente vê a mescla, né? Ela usa palavras difíceis, ela usa metáforas. Então, o tempo todo, gente, a obra dela nos mostra o quão grande ela é. Além disso, ela vai escrever na condição de mulher, negra, mãe e favelada. Então, a Carolina Maria de Jesus é uma autora extremamente importante quando nós falamos da nossa literatura. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!